Depois que as vacinas chegaram aos postos de saúde do Brasil e a campanha de imunização começou, a gente achou, os brasileiros acharam que o sofrimento de quase 2 anos com a pandemia e com o negacionismo do governo tinha chegado ao fim. Mas mesmo com quase 620 mil mortos, a gente está vendo agora que o terraplanismo científico desse governo não dá trégua. A polêmica da vez, mais do que polêmica, o absurdo da vez é a resistência do governo em vacinar as crianças de 5 a 11 anos, o que já foi aprovado pela Anvisa. A vacina da Pfizer é indicada, é segura para crianças, mas o presidente Bolsonaro botou na cabeça que isso é um absurdo, que não se pode vacinar crianças de 5 a 11 anos. Ele ouve as vozes da cabeça dele, tira as conclusões, e o seu ministro da Saúde, sabujamente, segue o que o presidente diz. E então estamos nós aqui já com vacinas disponíveis, já só falta o processo de compra e distribuição, algo que é muito rápido, mas está tudo parado porque o governo federal, o ministro da Saúde, diz que é preciso, depois da Anvisa, depois dos técnicos, sociedades, conselhos científicos darem o ok, é preciso fazer uma audiência pública, que começou hoje. Como disse o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, num outro vídeo aqui do canal, não faz sentido nenhum o governo, depois dos cientistas terem dado o aval para o uso da vacina, ouvirem leigos, qualquer pessoa da sociedade, chegar no site do Ministério da Saúde e botar lá a sua opinião como se fosse um grande grupo de zap. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o lamentável Marcelo Queiroga, falou hoje sobre esse assunto, foi cobrado na entrada do Ministério da Saúde e mais uma vez falou bobagem. Vamos ouvir. A faixa etária de 5 a 11 anos é onde se verifica menos óbitos em decorrência da Covid-19. Cada vida é importante. Nós lamentamos por todas as vidas. Agora, a administração pública, particularmente o Ministério da Saúde, tem que tomar as suas decisões com base nas evidências científicas. Então vejam os senhores aqui, ó, casos confirmados de Covid-19. Veja aqui, uma queda sustentada do número de casos. Olha aqui agora, os óbitos em criança estão absolutamente dentro de um patamar que não implica em decisões emergenciais. Ou seja, isso aqui favorece que o Ministério possa tomar uma decisão baseada na evidência científica de qualidade, na questão da segurança, na questão da eficácia e da efetividade. Afinal de contas, nós queremos levar para os pais e para as mães uma palavra de conforto e de esperança. E hoje nós estamos na época do Natal, é uma época propícia para isso. Então veja aqui, olha, de acordo com as semanas epidemiológicas, o número de casos em crianças de 5 a 11 anos e o número de óbitos. Felizmente, o número de óbitos nessa faixa etária é baixo. Isso quer dizer que nós não devamos nos preocupar? Claro que não. Mas mesmo que as vacinas começassem a ser aplicadas amanhã, isso não teria o condão de resolver o problema de forma retrospectiva, não é? Então veja aqui em relação ao número de óbitos também. O cenário epidemiológico é esse, não é esse, tá? Alemanha, Reino Unido, Portugal, a Rússia e outros países, eles têm um cenário hoje mais complexo do que o nosso. Por quê? Porque eles ainda sofrem muito com a variante Delta e porque a variante Ômicron também chega naqueles países e, embora haja informações que esses casos parecem mais leves, a ciência ainda não nos deu todas as respostas. Também nós não temos respostas se essas vacinas, mesmo essa que foi aprovada pela Anvisa agora, se ela tem eficácia contra a variante Ômicron. Então, o lugar de se discutir esses temas, aqui no Ministério da Saúde, a consulta pública visa ouvir a sociedade. Isso não é uma eleição. Isso não é para opinião de grupo de zap, como estão falando por aí. Nós queremos ouvir a sociedade, inclusive ouvir os especialistas. Nós não podemos ouvir os especialistas nos canais de televisão. O Ministério não seguia
pelas opiniões que são exaradas em canais de televisão. Embora respeitemos a imprensa, valorizamos muito a mídia que leva informações de qualidade para a população. Então tá aí o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, debatendo sobre um assunto que já deveria estar pacificado, que em outros países no mundo está pacificado. As agências reguladoras, as agências fiscalizadoras de outros países aprovaram a aplicação da vacina para crianças de 5 a 11 anos, mas ele fica procurando argumentos e se contradiz o tempo todo. A fala mais surreal do ministro, e coloquei no artigo que eu publiquei no UOL há pouco, é quando ele diz que as mortes de crianças estão em patamar que não pedem decisões emergenciais. Como se houvesse algum patamar aceitável para quando a gente fala de morte de criança. O ideal de qualquer ministro da saúde, qualquer médico, e qualquer pai, e qualquer cidadão com mínimo de neurônio é tentar zerar as mortes de criança. Não tem patamar aceitável para número de mortes de criança. Isso não existe. O ministro da Saúde seria a autoridade que mais deveria saber disso, né? Mas a gente vê o ministro falando uma sandice dessa, né? Que é mais uma na grande coleção de bobagens desse governo. Aí ele diz que quer levar os pais e mães uma palavra de esperança e tal. Uma palavra de esperança que os pais e mães esperam para os seus filhos é que eles estejam a salvo da pandemia, que eles estejam a salvo do coronavírus. E para isso a vacina é a melhor forma dele tranquilizar os pais e mães das crianças de 5 a 11 anos. Ele diz também que o número de óbitos de criança de 5 a 11 anos é baixo. Volta então a falar que existe um patamar aceitável no número de mortes de criança. Se você pode zerar as mortes, não há patamar aceitável. E aí, mais à frente, ele fala uma frase que contraria completamente a lógica, como todo o pensamento dele, mas tem algumas frases que vão além da falta de lógica, ele se supera nessa falta de lógica, que a frase é a seguinte, que mesmo se as vacinas fossem aplicadas amanhã, não teriam o condão de resolver o problema de forma retrospectiva. Mas quem está dizendo que o problema vai ser resolvido de forma retrospectiva? Infelizmente, as crianças que já morreram não vão poder, essas vidas não vão poder ser resgatadas, não vão poder ser recuperadas. O que se quer obviamente, é até ridículo explicar isso, mas o que se quer é que a gente consiga evitar as mortes daqui para frente. Aí o ministro fala que as vacinas não vão poder evitar o problema em retrospectiva. Realmente é uma falta de sentido, é a marca da gestão dessa pasta. A outra frase que ele solta é que não se tem resposta quanto à eficácia dessas vacinas sobre a variante Ômicron. Nenhuma vacina ainda no Brasil foi testada para essa variante, então não se sabe exatamente qual é a eficácia. Alguma eficácia tem, porque em outros países já foi feito esse teste, e algumas vacinas se mostraram eficazes. O quanto de eficácia a gente não sabe, porque esse teste não foi feito. Isso é meio óbvio, né? Mas esse é o ministro da Saúde que a gente tem. E aí, cobrado por jornalistas, ele diz que essa consulta pública não é para ouvir os grupos de zap. Mas lá na frente ele diz que vai ouvir os pais. Ou é um assunto para especialistas ou é assunto para leigos. Então, assim, o médico não pergunta ao paciente como é que ele tem que ser operado, se ele aceita tal procedimento ou aquele, no momento que ele estiver fazendo uma operação no coração ou qualquer outra intervenção cirúrgica ou um tratamento para doença grave. O paciente segue o que o médico diz, a ciência. Então não é o paciente, não é o familiar do paciente que vai dizer para o médico o que ele tem que fazer, para o cientista o que ele tem que fazer. Então o ministro inverte completamente essa lógica da relação médico-paciente, público da saúde pública com as autoridades de saúde pública e faz chegar a essas conclusões completamente disparatadas que nada mais são que justificativa para seguir o negacionismo do presidente Bolsonaro. Então eu até fico mais exaltado do que a média, porque eu acho isso um problema principal do Brasil hoje. Temos a pobreza, temos a inflação,
temos o desmatamento, mas são problemas de solução mais difícil, mais complexa. O problema da pandemia e os efeitos dela sobre as crianças de 5 a 11 anos podem ser resolvidas com uma decisão do Ministério da Saúde, que é vacinar as crianças nessa faixa etária. E por que não se faz? Então, esse momento, eu acho que é um momento muito grave do Brasil, o negacionismo sendo exposto aí ao sol, e o ministro Queiroga diz, vou fazer a audiência pública porque fui autorizado pelo STF. Na verdade, o ministro Lewandowski monocraticamente permitiu ao Ministério da Saúde que ele estendesse essa decisão de vacinar ou não as crianças até o dia 5 de janeiro. Também não entendo por que o ministro Lewandowski tomou essa decisão, já que no meio da pandemia, quanto mais rápido as decisões forem tomadas, as vacinas forem aplicadas, vidas serão salvas. Então é meio difícil de entender também essa parceria do ministro Lewandowski com essa ideia disparatada do Ministério da Saúde. Até porque uma consulta pública, certamente, como eu falei há pouco, vai ter a participação, escrevi no artigo também, de robôs e de militantes anti-vacina. A gente viu aí na escolha da personalidade do ano da Time a distorção que a milícia digital bolsonarista pode fazer. Chegaram a eleger o presidente Bolsonaro como a personalidade do ano na votação direta. Então imagino que pode acontecer numa consulta pública com os robôs agindo aí. Além dos robôs, tem também os negacionistas, como esses que ontem apareceram na porta de um posto de saúde em Copacabana e estenderam uma faixa falando que as vacinas causam morte súbita e reação adversa, mortes súbitas não há notícia sobre isso, reações adversas também não se tem notícia, mas qualquer remédio em algum momento associado com alguma outra substância pode causar reação adversa. Então, nada disso é contraindicação para vacina, mas eles estavam lá com a faixa tentando desestimular as pessoas a se vacinarem, mas eles foram rechaçados pela população. Essa resistência finalmente apareceu e eu publiquei ontem no meu Twitter, tive uma chuva de retweets e curtidas, porque parece que as pessoas estavam esperando esse momento de reação da sociedade, que está muito passiva diante desse negacionismo que é esfregado nas nossas caras todos os dias. Vamos rever aí como é que foi. Fora! Burro não, eles ganham dinheiro com isso. Eles não são burros não, eles ganham dinheiro. Eles ganham dinheiro. Não são burros não. Eles ganham dinheiro com isso. Eles ganham dinheiro com isso. Não são burros, não tem nada não. Eles ganham dinheiro com isso aí, ó. De burro eles não tem. Fora! 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 Então tá aí, quem gravou essas imagens e me enviou foi o Márcio Nascimento Silva, que é aquele motorista de táxi que perdeu o filho Hugo, de 25 anos, no ano passado, e estava passando na praia de Copacabana quando uma homenagem às vítimas da Covid estava sendo feita e um negacionista, um bolsonarista, derrubou as cruzes e ele foi lá e levantou as cruzes uma por uma. E aí esse gesto dele ganhou repercussão nacional e ele depois foi chamado para a última audiência da CPI da Covid. Ele esteve lá contando seu drama e fazendo críticas ao negacionismo do governo. E aí ele, por acaso, estava passando, foi em Copacabana que esse ato negacionista foi feito ontem, e ele mora em Copacabana, passou por ali, gravou e também reclamou. E começou ali uma reação que acabou fazendo com que esse grupo fosse embora. Eu pedi ao Márcio aí para ele gravar uma mensagem sobre o que aconteceu e sobre a situação que a gente está vivendo. Ele que perdeu o filho de 25 anos e é praticamente um símbolo dessa luta do cidadão comum contra o negacionismo. Gente, bom dia. Meu nome é Márcio Antônio, estou tirando a máscara porque eu estou aqui dentro do carro.
Eu participei daquele evento das Cruzes de Copacabana, eu tive na CPI, eu perdi um filho de 25 anos para a pandemia logo no começo, antes de ter qualquer chance de vacina. Eu participei ontem de um ato de resistência contra umas pessoas que estavam espalhando fake news na porta de um centro de vacinação aqui em Copacabana, da prefeitura. E realmente eu tinha prometido que eu não ia mais participar assim, desses atos, porque eu precisava descansar um pouco. Mas eu queria deixar a mensagem para vocês que a importância da vacina é muito grande. Eu daria a minha vida para que na época que meu filho ficou doente, que foi logo no começo, existisse alguma chance de qualquer remédio ou qualquer vacina. Então é muito triste ver essas pessoas gratuitamente fazendo essa campanha contra a vacina, entendeu? Então nós que temos a dor da perda, que perdemos nossos entes queridos, sabemos o quanto é importante essa chance. Existe efeito colateral, mas é uma porcentagem muito pequena. Pode acontecer. Agora, a Covid é muito pior. A doença é muito pior. Então, eu quero fazer um apelo para todos vocês. Vacinem-se, vacinem-se, é muito importante. Eu já tomei todas as vacinas e daria tudo para que meu filho tivesse vacinado. E pedir a essas pessoas que gratuitamente fazem esse desserviço para a nossa população. Botem a mão na consciência, por favor. É muito duro, a dor é muito grande. É muito difícil estar aqui falando com vocês, tá? A dor é muito grande da gente que perde. Por favor, a vacina hoje em dia é a coisa mais importante. Hoje os números mostram como a vacina é importante. Por favor, se não querem se vacinar, apenas não vá se vacinar. Mas não tentem pedir que eu vacine meus netos, que eu vacine meus outros filhos. É muito triste essa campanha. Então, por favor, vamos todos se vacinar. Vamos tentar um ano de 2022 muito melhor do que esses 2021, 2020 e 2021, né? E vamos continuar seguindo, pregando a paz e tentando diminuir um pouco dessa agressividade, dessa violência, tá? Um grande abraço e um Feliz Natal para todos. Bom, espero que atitudes como a do Márcio, não violentas, mas firmes, inspirem os brasileiros a tomarem uma atitude também e reagirem a esse negacionismo, porque dessa vez a gente tem vacina e as crianças de 5 a 11 anos estão sendo colocadas em risco. Márcio, me falou, eu quero vacinar meus netos, eu também quero. Vocês que têm filhos, sobrinhos ou netos, certamente querem também, mas a gente não pode ficar olhando passivamente o governo ficar adiando, ou quem sabe até cheguem à conclusão no dia 5 que não é para vacinar as crianças de 5 a 11 anos, se depender da milícia negacionista, eles podem chegar a essa conclusão. Então é bom a gente se inspirar nessa reação que aconteceu ontem e vamos mostrar que sim, a gente quer vacina para todos, para todas as idades e principalmente para as crianças de 5 a 11 anos, que é agora o grupo que não está vacinado. Se a partir de 12 anos todos já receberam vacina, a pandemia vai circular só na faixa dos que não foram vacinados. E nesse caso estão as crianças de 5 a 11 anos. Então, que essa reação de ontem em Copacabana nos inspire e a gente também tome alguma atitude contra o negacionismo. Só vou lembrar para você não se esquecer de se inscrever no canal e acionar o sininho para ter acesso aos conteúdos que eu publico aqui. Até o próximo vídeo.